Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre o advogado. Estamos no mês do advogado. Quem vai conversar com a gente é o Dr. Arley, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Diamantina. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, no canal 34 digital. Lembrando que o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Doutor Arley, que prazer revê-lo, né? Depois de tanto tempo, seja bem-vindo de volta ao Painel Livre. Boa noite. Boa noite, Marconi. Fico muito feliz, né, de estar aqui. Para a gente é sempre um prazer muito grande. Muito obrigado pelo convite. Olha, a gente está aqui em 2022. O que o advogado pode estar comemorando na data desse mês do advogado? Marconi, como você iniciou aí, nesse mês a gente comemora o mês da advocacia, né? E realmente eu entendo que nós temos algumas comemorações, né, para serem feitas. A advocacia realmente é uma profissão que a gente precisa destacar, uma profissão autônoma, né? E que passa por dificuldades, depende muito de uma estrutura para o seu funcionamento, estrutura do Poder Judiciário, que está além do nosso acesso, muitas das vezes. Mas eu entendo que a gente teve bons avanços, né? Nós tivemos situações aí de melhoria da proteção das prerrogativas dos advogados, nós tivemos a própria reconhecimento dessas prerrogativas como sendo algo a ser defendido sob pena de ser considerado crime. E, de certa forma, isso nos traz uma segurança maior, né? A advocacia sendo enxergada realmente como uma profissão daqueles que exercem um munus público, né? Algo que é essencial para o funcionamento da democracia e da sociedade de forma geral. Quando a gente vê os estudantes, né, os postulantes à profissão de advogado, o que você acha que eles deveriam saber? O que você diz para esses jovens, né, que querem seguir uma carreira de advocacia? O que você orienta? Você quer ser advogado, você precisa saber disso. O quê? Realmente, assim, a profissão do advogado ela é uma profissão, como eu disse, é uma profissão autônoma, precisa de uma atuação muito presente ali do advogado, ele precisa estar atuando, acompanhando, né, se mostrando de certa forma. O dia a dia da advocacia ele é um dia a dia muitas das vezes burocrático, né, Marconi? Você como advogado também, e cumprimento aí pelo nosso mês, nossas comemorações, você sabe como que é o funcionamento, né? A advocacia, ela demanda uma atenção, ela demanda estudo, ela demanda pesquisas, né? E realmente um compromisso muito grande com aquele que é o seu cliente, né? na atuação. Então, eu acho que aquele que pretende ser advogado, ele precisa conhecer um pouco de como é o dia a dia da advocacia, né? E não somente quais são as funções do advogado. Eu sugiro que conheça. Faça um estágio no escritório, passe lá 1 mês, 2 meses, vendo como que é o funcionamento da advocacia e para ter certeza se realmente é uma profissão que gostaria de seguir e não simplesmente um encaminhamento sem muito planejamento. É muito importante isso. Eu vejo que lá nos Estados Unidos é uma profissão extremamente valorizada. Sim. Talvez se compara como o brasileiro valoriza um médico aqui hoje. O que falta aqui para a gente ter esse reconhecimento, né, dos advogados aqui? Seria a quantidade de advogados que temos aqui no país? É uma questão preocupante, né? Tem um levantamento recente aí de que o Brasil ele é proporcionalmente o país que tem o maior número de advogados em relação à população. É algo que nos preocupa porque não só pela questão mercadológica, não só pela discussão, uma reserva de mercado, que eu acho que não é o caso, mas pela própria capacitação desses profissionais, né? O filtro para acesso à advocacia é o exame de ordem, que é essencial, inclusive eu acho que deveria ter para todas as outras profissões, mas ainda assim, pela quantidade de faculdades que nós temos em funcionamento, com a possibilidade até de ampliação em razão da autorização para abertura de cursos à distância, né? Então a gente tem um risco, que eu posso chamar dessa forma, de ter um número absurdo de advogados atuando, e aí isso pode gerar uma queda até mesmo na qualidade.
Lembrando, logicamente, que cada um responde pela qualidade do seu serviço e deve se preocupar com isso, né? Aquela velha máxima de que há mercado para aqueles que são bons, né? E realmente, se a pessoa trabalha com seriedade, com honestidade e compromisso com seu trabalho, ele tem lugar no mercado. Mas chega num ponto que, às vezes, o gargalo ele fica muito estreito e precisa ter, de certa forma, uma regulação dessa situação para evitar maiores problemas, né? Como a OAB lida com essa situação? A prova da ordem ficando cada vez mais rigorosa seria um caminho? A prova de ordem, né, o exame de ordem, ela é realmente uma prova que, de certa forma, ela exige uma capacidade já bastante, né, ele já tem um rigor bastante elevado. São duas etapas, né, uma prova objetiva, uma prova discursiva, mas eu entendo sim que se for necessário precisa de se ter um maior rigor. Mas principalmente, Marconi, é a questão da fiscalização das faculdades. A gente precisa ter uma atuação mais firme na autorização de abertura de cursos, porque não é um problema só a questão do acesso à advocacia, né, daqueles que pretendem realmente exercer advocacia, mas a quantidade de pessoas que formam e ficam nesse limbo, né, entre prestar um concurso, pleitear ali uma vaga na advocacia através do exame de ordem, e isso precisa ter uma responsabilidade maior por parte dos órgãos fiscalizadores, né? Então, inclusive porque aquele que se gradua em direito e não tem um encaminhamento a princípio para advocacia, para outra profissão, ele fica nesse limbo, né? Até se ter uma definição de carreira. Isso é ruim para todo mundo. Eu acho que precisa realmente aumentar a fiscalização dessas faculdades. Quando você entrou na advocacia, era o que você esperava? Você surpreendeu? Marconi, logo que eu me formei, né, não tem problema não, que eu não sou tão antigo assim não, 2009, 2010 eu já iniciei na advocacia, eu realmente vi ali um desafio muito grande, né? Quando eu iniciei com o escritório, na minha família, por exemplo, eu não tenho nenhum advogado, nenhuma advogada que eu pudesse seguir carreira, me espelhar e etc. Então foi meio que um desafio, junto com o sócio, de abrir o escritório e começar a funcionar. A advocacia ela sempre me surpreendeu positivamente, justamente por esses desafios diários que nós temos. E realmente, assim, quando se tem, ao longo do tempo, né, o trabalho sendo reconhecido, tendo êxito em algumas situações, até mesmo êxito em uma tese que você propõe num processo e etc., isso é muito satisfatório, né? Então, a advocacia, para mim, né, particularmente falando, eu entendo que é uma das profissões que ela mais possibilita que aquele que está atuando ali tenha sucesso daquilo que ele pretende, né? Ele precisa se esforçar, precisa buscar conhecimento, precisa se aprofundar. E ela tem um leque absurdo de possibilidades. Então, acho que a advocacia ela me surpreende positivamente até hoje. Arley, a gente tem visto os advogados atuando dentro todas as esferas do poder, né? Você tem na Câmara dos Vereadores, você tem em prefeitura, você tem no Senado Federal, tem o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, tem na Câmara dos Deputados. Quer dizer, qual que é a importância de termos os advogados na cúpula do poder? É uma garantia? Eu entendo que sim, Marco. Eu entendo que a faculdade de Direito por si só, ela já é uma faculdade que ela tem uma formação muito ampla, né? E ela possibilita acesso a informações que são relevantíssimas, assim, principalmente para esse tipo de atuação, né? Atuação no poder público, né? Seja no legislativo, seja no executivo, qualquer uma dessas áreas também, né? Além do judiciário. Então eu entendo que aqueles que estão nesse meio e têm a formação jurídica, eles estão um passo à frente dos demais por conhecerem, pelo menos teoricamente, o funcionamento dessas instituições. E podem e devem contribuir bastante para que o funcionamento dessas instituições ele ocorra da melhor forma possível. Eu entendo sim que é uma vantagem. Talvez as pessoas não saibam, né, mas esse funcionamento do Estado, quer dizer, a pessoa faz o curso de Direito e ela não faz o curso de Advocacia. Sim. Né? O funcionamento do Estado é ensinado nas faculdades, né, como o Estado funciona. Né? É a burocracia do Estado, né? Porque eu acho que o Estado ele é uma estrutura muito grande, muito
muito ampla, né? A gente tem ali eu me recordo de uma figura, de uma escultura que tem uma senhora sendo carregada por um sujeito bem magrinho, assim, que é a estrutura do Estado nos ombros da população. O Estado, ele é absurdamente grande do ponto de vista de estruturas, de funcionamentos, e extremamente burocrático do ponto de vista realmente desses procedimentos. Então, a Faculdade de Direito, ela nos dá um certo conhecimento, que logicamente ele precisa ser aprimorado, mas nos permite conhecer um pouco do funcionamento dessas instituições, e que isso tem uma importância muito grande na hora da atuação propriamente dita, né? Estou lembrando aqui do Rodrigo Modesto, né? A Teoria Geral do Estado. Para quem não sabe, né, nós estudamos juntos na Faculdade de Direito, então a gente tem algumas histórias, né, que a gente lembra aí da época da faculdade. Bom, estamos conversando com o Dr. Arley, falando sobre o mês do advogado, e a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.